Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um webinar promovido pela Fundação Moody's. Eu sou Karina Campos, analista de comunicação da Fundação. E para quem não conhece ainda, a Moody's atua há 54 anos na integração dos jovens no mercado de trabalho por meio dos programas de estágio, aprendizagem, trainee e PCD. E por ter essa tradição, de estar sempre buscando antecipar tendências em recrutamento e seleção, afinal, a gente lida com isso todos os dias. Por isso, a gente resolveu fazer esse webinar hoje. E a gente tem um timaço para conversar com a gente. Eu gostaria de convidar primeiro o vice-presidente da Fundação Moody's e especialista em transformação comercial, Basílio Castelo Branco. Boa tarde, Basílio. Boa tarde. Mais um que vamos ter um show. Prazer em estar com vocês. Obrigado. E agora eu gostaria de convidar também a Lúcia Madeira, presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos, no Rio de Janeiro. Lúcia, boa tarde, obrigada por aceitar o nosso convite. Boa tarde, Karina. Boa tarde, Basílio. Muito bom estar aqui com vocês e conversando aí com as pessoas interessadas nessa área tão importante aí para nosso funcionamento nas empresas, que é a área de recursos humanos e principalmente o recrutamento e seleção. Então, acho que vai ser um papo bem gostoso. Bem, finalmente eu queria chamar também o Jorge Matos, fundador e presidente do eTalent, que é uma empresa especializada na gestão da mudança pessoal e educação do comportamento. Boa tarde, Jorge. Muito obrigada também por aceitar o nosso convite. Oi, boa tarde, Karina. Boa tarde, Lúcia. Boa tarde, Basílio. Boa tarde a quem estiver nos vendo e nos ouvindo. Acho que será um prazer trocar algumas ideias, falar um pouco do nosso dia a dia aqui. E quão importante é o processo de atração, de pessoas para as organizações. Para mim, é a base de tudo. E é isso, gente. Antes da gente começar, comenta aí de onde vocês são, que a gente quer interagir com vocês. E agora os nossos convidados vão falar, mas aí no final a gente tem um bloco de perguntas. Aproveita essa chance para ter a sua pergunta respondida por eles aqui ao vivo. Bem, Lúcia, minha primeira pergunta vai para você. Você, como presidente da ABRH, você acompanha os macrocenários envolvendo recrutamento e seleção. E antes da pandemia já existiam algumas tendências, ganhando força e que foram aceleradas nesse período, principalmente envolvendo tecnologia. Mas também, nesse período, foi necessário que as empresas, e mais especificamente falando do setor de RH, foi necessário que fizessem mudanças para se adaptar a esse período, seja na cultura ou seja nos processos. E eu gostaria que você apontasse algumas das tendências em recrutamento e seleção que vieram para ficar e o efeito que essas mudanças vão trazer ao setor daqui para frente. Karina, realmente você tem razão. Toda essa transformação da pandemia, ela acelerou todas as mudanças tecnológicas que já estavam em curso, né? Então, vou trazer aqui para vocês algumas tendências que já vinham acontecendo e como elas estão se comportando agora. A gente tem uma apresentação curtinha, mas só para marcar aí alguns pontos, se você puder colocar aí. Sim, por favor, só um minutinho. Então, vamos lá. Bom, ainda estamos analisando os reflexos todos do que estamos vivendo, né? Então, fomos afetados tanto nas nossas vidas pessoais como no profissional, né? E a gente sentiu que, principalmente nessa área de seleção, muitas coisas que já vinham mudando, elas se aceleraram. Muita gente pode estar pensando, mas está tudo parado, em plena pandemia, por que a gente está pensando em recrutamento e seleção? Pelo contrário, por incrível que pareça, os processos seletivos continuaram, muitas empresas tiveram substituições de pessoas ou que saíram ou que mudaram de cidade. Muitas empresas estão renovando seus programas de estágio agora nesse final de ano. Então, os processos não pararam, né? E temos um setor, como o setor farmacêutico, o da construção civil, de supermercados, que esse já está bastante ativo e, por isso, tem aparecido vagas aí nessa área. Então, por tudo isso, rapidamente, as áreas de recrutamento e seleção tiveram que se adaptar. Karina, pode passar o próximo? E o que a gente viu de diferente, né? Nós temos aí alguns pontos que marcaram. A questão da marca empregadora, né?
A gente está aí com os prédios todos vazios e todo mundo como nós agora em casa, e aquele símbolo, né, da empresa, que a pessoa chegava e percebia, né, tinha uma imagem daquela empresa, isso não está mais existindo, né? Então, como que as empresas se adaptaram para poder tornar a sua marca atrativa para candidatos, né? O que vai fazer diferença nesse modelo, né? Então, a marca empregadora, né, o Employees Branding, ele é aquele recurso de você fazer uma proposta de valor para o empregado com aquele pacote de atração que todas as pessoas, em tese, valorizam, né? Que são a qualidade de vida do trabalho, um ambiente legal para trabalhar, a possibilidade de fazer carreira, o alinhamento de valores cada vez mais importante, remuneração, benefícios, né? E tudo isso vai formar um conjunto, mas que tem que ter uma verdade, uma coerência para o candidato. E a isso, as empresas vão aliar algumas estratégias de marketing mesmo, né? É muito fácil para uma empresa que tem um produto reconhecido ou é uma grande empresa, dela ter uma visibilidade no mercado, ela não precisa dizer quem ela é. Mas a gente tem uma maioria de empresas pequenas e médias, às vezes muito especializadas no que fazem, que elas têm que criar visibilidade também, né? E, para isso, elas têm que criar momentos de interface com os possíveis candidatos. Ela tem que participar de eventos, ela tem que estar presente nas redes sociais. Então, participar de premiações, momentos em que ela vai ser vista e reconhecida pela qualidade como empregadora. E é muito importante que a cultura seja muito verdadeira, né? O ambiente, aquela sala chique, o prédio bacana, o letreiro na porta, ele vai ser substituído por uma cultura legítima e, principalmente, que ela seja percebida pelos próprios funcionários, né? São os funcionários que são os embaixadores da marca. Então, as empresas têm que cuidar mais ainda das suas equipes internas para que elas falem bem da empresa e atraiam novos profissionais. Então, esse seria a primeira mudança. A marca empregadora deixa de ser uma coisa presencial para ser mais do boca a boca das redes sociais, tá? Então, isso já mudou. Karina, vamos ver o próximo. Outra discussão que cresceu enormemente e durante a pandemia, graças aos movimentos que aconteceram no mundo todo, né? De antirracismo, de ações afirmativas, e isso finalmente chegou ao Brasil, que está uma movimentação muito forte nesse sentido, né? A gente sabe que a representatividade da população brasileira ela não está espelhada dentro dos nossos quadros, né? Hoje a gente tem 56% de pessoas negras e pardas, e quando a gente vai olhar para as empresas, principalmente para os cargos de liderança, esse número não está representado. Então, muitas empresas estão fazendo um movimento afirmativo. Para isso, a BRH do Rio de Janeiro criou um movimento que se chama Empresas Sem Barreiras, e muitas empresas estão aderindo, e muitas empresas já tinham seus programas, né? Então, acho que essa é uma tendência que veio para ficar. Quase todos os programas de estágio eles estão saindo com uma proposta para jovens negros e negras. A presença deles na universidade já é 50%. Então, e normalmente o que a gente vê é que algumas barreiras invisíveis que a gente coloca nos processos seletivos, como a exigência do curso de inglês ou do inglês fluente, a exigência de uma faculdade de primeira linha, a localização de residência, e, às vezes, até as dinâmicas que a gente faz, às vezes, são de uma competição que a gente não leva em conta as desigualdades socioeconômicas que os candidatos podem ter. Então, acho que se a gente prestar atenção em tudo isso, nós vamos fazer uma mudança muito significativa para o nosso país e um crescimento aí dessa inclusão.
Estamos até vivendo um momento muito, muito peculiar. Nós temos parceria com o Ministério Público do Trabalho nesse projeto, que dá o apoio legal. E vocês devem ter visto que a Magalu fez um programa trainee, Magalu, a Baia, a Ambev, todas colocando declaradamente que aquelas vagas eram só para candidatos negros e negras. E houve muita repercussão. E hoje um defensor público entrou com uma causa contra a Magalu, mas já várias entidades, inclusive a própria Defensoria Pública, foi contrária a isso, disse que foi uma ação isolada, porque existem diversos pareceres jurídicos que falam que para você diminuir desigualdade, você pode fazer esse tipo de manifestação. Então, é um assunto que está muito vivo, que todo mundo deve estar passando por isso nas suas empresas. Se não estiver e quiser aprender um pouquinho mais, fica aí o convite para visitar lá no site da BRHRJ o Empresa Sem Barreiras. Karina, vamos para o próximo tema. Inteligência artificial. Essa é a pergunta que as equipes de recrutamento e seleção estão se fazendo. Nós vamos perder nossos empregos, agora o computador vai fazer nosso trabalho. Gente, o computador vai fazer o trabalho que era muito chato de fazer, né? Que era ler milhares de currículos diariamente, né? E fazer a triagem desses currículos. Então, a inteligência artificial ela pode ser alimentada através dos algoritmos que vão aprendendo qual é o perfil do candidato que a empresa costuma selecionar, que requisitos normalmente estão para aquela vaga. Então, você vai alimentando o sistema com essas informações e ele vai, aos poucos, aprendendo o mecanismo de triagem que fica próximo ao que a empresa faria e, com o tempo, ele pode até superar, né, em rapidez, certamente, o trabalho do ser humano nessa parte de triagem. Mas é claro que o processo seletivo não é só esse, né? A gente depois tem muitas outras etapas onde a gente vai avaliar as habilidades cognitivas, as habilidades de relacionamento, coisas que uma máquina, por enquanto, ainda não dá conta de realizar. E também temos que ter muito cuidado, porque a inteligência artificial ela pode reproduzir certos preconceitos que a gente tem no dia a dia e não percebe, né? Então, você pode ter uma empresa que, sei lá, contrata mais homens do que mulheres, e aí o sistema começa a separar mais currículo de homem do que de mulher, pelo simples fato que ele percebe que aqueles são os candidatos que costumam ser contratados pela empresa. Então, a gente também vai ter que estar bastante atento para municiar os sistemas com informações que permitam uma seleção justa para todos, né? E isso acho que amplia, inclusive, a oportunidade para mais candidatos, porque, como seres humanos, a gente não tinha condição de ler milhares de currículos, né? Então, acabava deixando alguém de fora. Próximo. Bom, a próxima tendência, que aí é um assunto que está bastante falado, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, né? Ela afeta diretamente o nosso trabalho. Vamos ter todos que nos debruçar um pouquinho sobre o que a gente faz, em várias frentes, mas a principal delas é o que a gente pede? A gente vai usar toda aquela informação? Né? A gente não precisa de informação de documentação, a gente não precisa sequer do endereço do candidato, no máximo perguntar o bairro, se tiver um motivo para isso. Então, quanto mais a gente reduzir as informações, menos dados a gente fica responsável por guardar. Também temos que ter um cuidado muito grande do candidato que não é selecionado, da gente, se quiser guardar esse currículo, pedir autorização e dizer por quanto tempo nós vamos guardar esse currículo, né? Um outro cuidado é onde a gente deposita essas informações para que elas estejam seguras, né? As pessoas não podem ter um acesso aos dados do candidato, a avaliação que a gente fez dele, aos contatos, né? E ele algum dia sofreu algum tipo de abordagem que indesejada. Então, a responsabilidade... Hoje a gente manda currículo por Zap, né, gente? Quem não faz isso?
Então, como é que a gente vai cuidar agora para proteger mais esse candidato durante todo o seu processo, né? E isso também depois, na hora que ele entra para a empresa. Aí a gente vai ter que cuidar dos dados dos funcionários. Uma outra coisa é que na LGPD existe uma diferença entre os dados sensíveis e os dados pessoais. Dados pessoais, como e-mail, telefone, eles são mais o currículo, né? Porque é uma informação, o currículo que eu digo de escolaridade, empresas que a pessoa trabalhou, isso está disponível, né? Até nas redes sociais, então são informações menos preocupantes. Mas as informações sobre estado civil, religião, todas as que são personalíssimas, essa a gente deve evitar. Primeiro, que já não deveriam estar nos nossos processos seletivos, porque elas seriam não são importantes e são ruins do ponto de vista da diversidade. Então, a gente deve dar oportunidade independente de todos esses fatores. Então, por isso, todo mundo agora vai ter que prestar atenção, revisitar seus sistemas, deve ser uma tarefa para todas as áreas de recrutamento, seleção e recursos humanos como um todo. A próxima, Karina. Bom, entrevista online, acho que a gente já vinha fazendo, mas existia ainda uma certa resistência, né? O próprio candidato não ficava à vontade, e hoje acho que isso veio para ficar. Acho que nós vamos, mesmo quando tudo estiver presencial novamente, vamos fazer pouquíssimas entrevistas presenciais, né? Vai ser aquela que, quando o candidato for chamado presencialmente, ele já sabe que ele está na final, porque o processo todo vai ser online, né? A gente já tem ótimas ferramentas aí de conversa e todo mundo já se equipou mais minimamente em casa. O único cuidado é com o candidato que não tem uma condição socioeconômica para ter todo esse equipamento. Então, tem que ter uma flexibilidade para não eliminar candidato porque ele não tem uma internet boa, não tem um celular bom, ou porque ele mora com outras pessoas, não tem um ambiente exclusivo. Então, a gente tem que ter cuidado, porque nem todo mundo, do outro lado, está com os mesmos recursos, né? Então, também prestar atenção. E o desafio de deixar o candidato à vontade, né? Porque, pessoal, você serve um cafezinho, você levanta, você cumprimenta, né? Então, aquele rapport da entrevista, ele fica diferente no ambiente virtual, mas é perfeitamente possível e eu acho que já todo mundo incorporou isso na sua vida, no seu dia a dia. Então, esse veio para ficar. E mais umzinho, Karina, não sei se é o último. Ah, sim, esse é o nosso último, é o embarque digital, né? O onboarding, que é a integração, a adaptação à nova cultura, o treinamento, e isso também já estava mudando, né? A gente já tem, inclusive, aquela fase de documentação, de contratação, de assinatura de papelada. Muitas empresas já vinham fazendo isso digitalmente, né? Não há necessidade do candidato tirar xerox, ele manda o PDF, enfim, é tudo feito virtualmente. E depois, essa admissão é que eu acho que está sendo um desafio muito grande, a integração dos novos. Tem muita gente que foi contratada agora, durante a pandemia, e a gente tinha sempre aquela oportunidade de uma integração mais calorosa, ter alguém da área que recebia, que acompanhava, né, para ir almoçar, que mostrava a empresa toda, o treinamento ali nas ferramentas nos primeiros dias. Tudo isso teve que ser transformado e ser feito digitalmente, né? Então, aí, usando mais vídeos, mais games, então, vários recursos para também não ser um processo chato, né? Só burocrático, de informações para serem lidas, enfim, absorvidas de uma maneira automática, né? Vamos tentar fazer coisas criativas e calorosas, e muitas empresas estão conseguindo
fazer esse movimento, inclusive mandando kits para as casas, né? Dando assim um calor humano, um kit de boas-vindas para o empregado novo. Então, essas são as principais tendências que eu percebi desse momento e que eu acho que vão ficar após a pandemia. E, com isso, acho que tem um último slide com meus contatos, tá, gente? Se vocês quiserem, depois a gente vai para a parte de perguntas, mas se vocês quiserem aí, podem visitar o site da ABRHRJ e também tem o meu contato aí para alguma dúvida que ficar. Muito obrigada e vamos em frente aí, que muito trabalho pela frente. Muito obrigada, Lúcia, pelas suas explicações. Eu gostaria de lembrar vocês que vocês já podem fazer as perguntas. Gostaria também de pedir que vocês, na hora de fazer a pergunta, dissessem qual convidado que vocês gostariam que respondesse. Bem, agora eu tenho uma pergunta para o Basílio. Basílio, você presta consultorias buscando a adequação das empresas às novas realidades digitais e você está muito por dentro do que está acontecendo, do que está sendo feito, né, para se adaptar a esse período de mudanças. Então, eu gostaria de saber o que você acha que as empresas podem fazer para revolucionar o setor de recrutamento e seleção nessa retomada, nesse pós-pandemia, né? E quais seriam as melhores práticas, na sua opinião, e também como não perder a chance de recrutar os melhores talentos. Bom, obrigado mais uma vez, Karina. Vou começar falando rapidamente do momento. Qual é a nossa realidade do momento? No momento, houve uma redução da enxurrada de desligamento que a gente teve no começo da pandemia, né? E já existe real aumento gradual, como a própria Lúcia já disse, né? Das contratações. Eu tenho até um número que eu acho bacana passar, que em julho nós tivemos 50% a mais de contratação do que tivemos no mês de março, agora, desse ano, no Brasil inteiro. Então, esse é um número que soa bastante interessante. Eu acredito, como a Lúcia falou, eu acredito que realmente a gente vem aumentando gradativamente isso. Outra constatação do momento que eu acho bastante importante para mim, e eu acredito que o mercado, mais uma vez, ficou mais consistente, né? Que os processos de recrutamento e seleção são atividades distintas, porém interdependentes. Quer dizer, tudo isso que aconteceu muito rapidamente, eu acho que tornou isso mais visível, mais claro e mais efetivo. Isso quanto ao momento, né? No entanto, quanto os principais aprendizados até esse momento, eu gostaria de começar falando sobre o trabalho remoto funcionar. Quem tinha alguma dúvida, acabou. A gente sabe que, nesse momento, boa parte, a gente tem vários números aí, 25% das empresas no mundo dizem que não vão voltar para os seus escritórios. Então, a gente acredita que essa massa chegue até uns 50% a médio prazo. E o fato de ser remoto, ser funcionar e ser irreversível, faz que haja uma revolução na forma de se atrair e de se manter talentos. Então, a atração de talentos, né, muda principalmente quanto à localização. Quer dizer, hoje você pode atrair pessoas de qualquer lugar, já que vai ser, no caso do trabalho remoto, você não vai precisar necessariamente que as pessoas se desloquem para o escritório. E isso facilita enormemente a entrada no mercado de trabalho das pessoas do interior, que antigamente tinham essa dificuldade. Então, a briga vai ficar mais séria, né, em termos de volume de pessoas capazes de disputar uma mesma posição. E eu falo a brincadeira. Então, vamos ver como é que vai ficar as baladas, porque vai ter que estudar mais para disputar mais as vagas. Outro aprendizado que ficou claro até agora é no que tange às propostas de valor. Eu digo a proposta de valor
para a atração, né, que você tem aí a flexibilidade de horário, a própria localização como formas diferentes, né, de você atrair pessoas diferentes, e a necessidade, no caso da atração, do profissional, principalmente de recrutamento, de vender a sua empresa, principalmente aí o propósito, né, tomando um espaço, uma relevância muito grande, junto com a visão, valores que as empresas possuem. Outra coisa que é importante nessa proposta de valor da atração é o potencial, a importância de você ter a capacidade de mostrar o potencial que a pessoa vai ter, né, de colocar em prática aquilo que ela conhece, colocar as suas habilidades e competências atuais junto à empresa e ainda as perspectivas, dar a ela uma forma de enxergar o futuro, né? Dar uma visão de futuro e as possibilidades que ela terão dentro da organização. Isso tudo, que muita coisa era feita presencialmente, passa a ter que ser feita principalmente por esse profissional de recrutamento na fase de atração. E a outra proposta de valor também que a gente não pode deixar de falar tem a ver com a retenção de talentos, né? Que nessa hora se faz importante, porque as pessoas querem ter expectativas, né, do futuro. E você tem que, nesse momento, também, de alguma forma, deixar claro quanto à requalificação, o quanto você vai permitir a ele se aperfeiçoar e se requalificar para posições futuras. Tudo isso dá, né, então, concretamente, a área de recrutamento e seleção, uma forma, um momento altamente oportuno para repensar as suas estratégias e formas de atuação. A ideia é revolucionar realmente esse processo. A terceira aprendizado que a gente traz agora é a tendência da massificação do uso de tecnologia no setor. Os processos, né, de recrutamento e seleção, eles estão sofrendo um volume enorme, né? Tá surgindo um volume enorme de novos aplicativos a serem usados, né? E, efetivamente, a gente tem que saber usar isso, né? Eu coloco de uma forma um pouco dura, reconheço que é um pouco dura, mas eu coloco mesmo assim, que todos nós estamos aprendendo nesse espaço, né? O recrutador, o selecionador, os candidatos, os gestores que a gente envolve, todo mundo tem que aprender cada vez mais a usar corretamente tudo isso, todas essas ferramentas que a tecnologia está nos fornecendo. Para a gente mergulhar um pouco mais nessas tecnologias, eu vou dar alguns números para a gente conversar. Foi identificado, através da Distrito, num trabalho chamado Distrito AR Tech Report, 373 startups no Brasil, tá, voltadas para a área de recursos humanos. Obviamente que destas, um volume maior está no desenvolvimento e gerenciamento de talentos, cerca de 160, mas em recrutamento e seleção nós temos 28% dessas empresas, ou seja, 105 empresas, né, com foco no mapeamento, seleção e análise de habilidades e perfis de candidatos. Isso é o mundo. Então, considerando tudo isso que a gente falou até agora, queria deixar alguns recados aos profissionais, recrutadores e selecionadores, a quem cabe, em primeiro lugar, possuir a inteligência emocional necessária e que permita lidar com essas mudanças tão profundas. As mudanças são grandes, as mudanças são para todo mundo, e esses profissionais também estão sendo afetados nesse processo e têm que ter essa capacidade. Ser capaz também, né, de não só de pilotar, como eu chamo, mas principalmente de identificar
quais desses aplicativos ou softwares são os mais adequados à sua realidade, sem perder, no entanto, a humanização e a empatia, né? Quer dizer, saber navegar com competência junto a cada um desses profissionais com quem ele lida, e bota aí as mídias sociais, bota aí uma série de outras ações novas ou relativamente novas que terão que ser aprimoradas para poder tirar o maior proveito possível de cada uma delas. A Lúcia já citou, mas eu vou dar uma pitada aqui: agilidade e produtividade com o uso, inclusive, do IA, né, da inteligência artificial, sem perder, no entanto, né, a humanização. Dominar a arte das entrevistas remotas. E eu falo isso porque eu vejo aí muita gente fazendo entrevista, muita gente fazendo reunião e pouca gente preparada para isso, inclusive profissionais que deveriam ter isso como, vamos dizer assim, como um aprendizado, deveriam ter feito programas, cursos de aperfeiçoamento nisso. Só como um detalhe: grava, se possível, as entrevistas. A pior coisa do mundo é você, depois de várias entrevistas, não lembrar de algumas coisas. Grava, assiste quantas vezes for necessário para poder chegar às suas conclusões. Não esquece de realizar testes de cultura para saber se existe empatia e sinergia entre a empresa e o candidato. A gente fala tanto em habilidade, a gente fala tanto em conflito, mas não pode esquecer desse pontinho que é fundamental. Dito também pela Lúcia, que já me facilitou muita coisa, mas é legal a gente falar, não adianta ter um processo de recrutamento, um processo de seleção muito bem feito, que eu acho muito legal, se não tiver um onboarding, ou seja, um acolhimento desse indivíduo, né, que é a forma mais correta de você preparar ele para realmente entrar dentro de casa, sem o que eu não vou permitir a continuidade do processo de retenção de talento. O cara vem, eu recrutei bem, selecionei bem, mas na hora dele entrar, a coisa foi tão bagunçada que o cara desiste e vai embora. Vocês já viram esse filme, sabem do que eu estou falando. Eu não posso deixar de falar aqui dos jovens, né? Afinal das contas, nós da Multi estamos inseridos nisso. Eu não quero que vocês esqueçam de jeito nenhum que são os jovens que vão permitir e garantir, né, um novo sangue já adaptado para as novas realidades que vêm. Então, que nós vamos recrutar e selecionar os melhores, porém, abrir espaço para esses que precisam entrar no mercado de trabalho e são o futuro das nossas organizações. Eu vou finalizar falando sobre alguns resultados de uma pesquisa da Gartner, que quem não conhece, é só procurar. É uma empresa especializada a fazer várias avaliações de profundidade mundiais e que fala o seguinte: apenas 16% dos novos contratados possuem as habilidades necessárias para as suas funções atuais e futuras. Dito isso, a Gartner sugere que a parte de recrutamento e seleção mude algumas coisas. O que é isso? Primeiro, se adapte melhor à realidade, priorizando habilidades em vez de perfis. Segundo, amplie o rol de habilidade em vez de se concentrar só naquilo que a gente já tem dedicado, o conhecido, e acrescentar mais alguma coisa. Amplie esse rol, abre a visão. E, finalmente, crie propostas de valor de emprego responsivas, ou seja, propostas de valor de emprego que responda àquilo que o nosso público-alvo, aquelas pessoas que nós queremos contratar como talento, estão pedindo e estão exigindo. Karina, eu paro por aí, eu acho que a gente já deu aí um tom bastante forte e agradeço aí mais uma vez a oportunidade. Obrigada, Basílio. Bem, falando nas empresas, né, e na forma de recrutar, que vem mudando,
Desde antes da pandemia, na verdade, agora minha pergunta vai para o Jorge, né? Desde antes da pandemia, se discute que o candidato ideal não é só aquele que tem um currículo impecável, né? Mas também que tem habilidades comportamentais, as tais das soft skills, né? Que mais se encaixam no cargo e na empresa que o colaborador vai ocupar. E com a pandemia, isso ganhou ainda mais força. Algumas competências, né, foram ainda mais necessárias e vão ser daqui para frente por conta desse período conturbado, né? As empresas querem não só uma pessoa com ótimas experiências, mas também que tenham competências para lidar com certas situações. E aí eu gostaria de perguntar para o Jorge, gostaria de saber, né, a importância de se avaliar essas competências comportamentais nos processos de recrutamento e seleção e quais são os métodos ou tecnologias que o analista ou gestor que atua nessa área pode utilizar. Bom, Karina, muito obrigado aí pela pergunta. Na realidade, eu tenho que agradecer também a Lúcia, porque eu acho que ela dá um overview extremamente interessante, né? Acho que essa visão estratégica que ela traz, ela é extremamente importante, né, para que a gente possa ter uma visão um pouco mais clara de tudo que está acontecendo, e eu acho que ela traz um fator extremamente importante, que é essa questão de ver a todo esse processo numa perspectiva mais humana, né, de mais sensibilidade com o ser humano. Eu acho que talvez, assim, pelo que eu entendi, eu posso estar errado, mas na fala dela eu percebo essa coisa muito clara, muito forte. Em relação ao Basílio, também essa preocupação, né, que aí ele foca no jovem, né, e aí como base no trabalho que ele faz na Moody's, né, e nas questões comerciais, negociais, que é o foco do Basílio, mas essa preocupação com o jovem. E aí é uma situação até dramática, porque se fala que o impacto do ponto de vista educacional, né, que o mundo vai ter, talvez ele impacte em torno de um século, né, aí pela frente, por conta de todo, vamos chamar esse desmantelo criado pela Covid. Bom, para começar, eu acho que é importante a gente ressaltar e lembrar, né? Por exemplo, hoje são 146 mil vidas ceifadas no Brasil, ou seja, de pessoas absolutamente fantásticas, né, brilhantes, que tiveram contribuições imensas, né, que perderam suas vidas, as famílias que perderam essas pessoas, né, os amigos que perderam essas pessoas de uma maneira extremamente perversa. E no mundo, né, esse número já chega a mais de 1 milhão de pessoas. Então, são números assim, impressionantes, preocupantes, e que, no fundo, a gente não sabe quanto tempo ainda essa coisa vai ficar. Bom, por outro lado, assim, então, eu acho que tem uma perversidade enorme, né? Então, novamente, eu queria deixar os meus sentimentos, o meu pesar, né, para todas essas famílias e pessoas que se foram. Mas, por outro lado, eu entendo, assim, como tudo na história da civilização humana, eu acho que a gente está sendo empurrado para fazer uma série de transformações importantes na nossa vida. E nessas transformações, na iTalent, especificamente, na empresa, né, que eu tive o prazer de fundar há 33 anos atrás, a gente tem feito uma revolução. Então, a gente tem 7 áreas na empresa e em todas as áreas a gente está fazendo transformações extremamente positivas, agregadoras de valor, transformadoras, que eu acho que vão fazer com que a iTalent e a sua equipe e, finalmente, né, os seus clientes, né, tenham uma efetiva agregação de valor. Entrando especificamente no tema, né, eu vou apresentar aqui algumas poucas telas. Deixa eu ver se eu consigo aqui fazer isso acontecer. Ok. Bom, me parece que... Karina, me confirma aí se vocês estão vendo, mas me parece que sim, né?
Sim, ok. Então, eu queria citar algumas coisas que são importantes. O soft skill, por exemplo, foi uma coisa que, ao longo de todos esses últimos séculos, porque antes sequer era considerado, eu acho que isso é importante se falar, na minha opinião, ele saiu de uma posição de soft para uma situação de hard skill, né? Então, a gente está vendo agora que o coronavírus, esse isolamento, né, que a gente não tem mais condições de chamar de quarentena, porque o nome quarentena via exatamente de um período de 40 dias que as pessoas passavam embarcadas nos seus navios para não trazerem doenças, né, para as pessoas, né, no continente. Então, assim, a gente não está vivendo 40 dias, mas a gente está vivendo, sei lá, 150, 160, já perdi as contas. E aí, essa coisa do isolamento está mostrando que talvez os aspectos comportamentais, os aspectos emocionais, eles sejam mais fortes, mais importantes. Não vou dizer que mais importantes, mas ele tenha talvez o mesmo peso de qualquer outro fator dentro das famílias, escolas, organizações, governo, não importa o que for. Bom, a outra transformação que eu tenho, nesse caso, a gente vem batendo muito fortemente, tentando transformar essa realidade, é sair de um processo seletivo da cognição que prestigie a escola que o cara estudou, a nota que ele teve. Isso são elementos extremamente importantes. Mas a base de transformação do indivíduo, a base vamos chamar, de realização do indivíduo, de agregação do indivíduo, está na natureza dele e na felicidade. Então, eu entendo que é um processo em transformação extremamente grande e que esse período intensificou de maneira muito forte, né? O terceiro aspecto é a saída do comportamento como fim para a percepção do comportamento e das emoções como início, como meio e, sim, também como fim. E, por último, né, que é uma outra tecla que a gente vem batendo também há muitos anos, mas que agora fica de maneira mais forte, mais presente, é que talvez as preocupações elas tenham que se focar menos no processo, menos no controle, menos na regra, menos na política e muito mais na geração de resultados. Então, assim, de fato, acho que é um grande transformação ou a intensificação dessa transformação nesse período. E aí, eu li isso quando eu era muito jovem, né, na minha vida, é que o processo seletivo, o processo de recrutamento e seleção é uma coisa tão importante, que deveria ser feito pelo presidente da empresa. E eu tenho tentado levar isso a sério na Italent, né? E tenho feito todos os processos, e eu já fazia isso antes, mas agora tenho intensificado isso. Então, todos os processos de seleção, a gente tem tido assim, uma participação, eu tenho tido, de fato, uma participação muito grande, muito forte em todo esse processo. Bom, talvez eu vá falar para algumas pessoas algo que elas já saibam, mas algumas outras talvez não saibam. O processo seletivo nada mais de recrutamento e seleção, nada mais é do que um funil, né? E esse funil, ele começa provavelmente com muita gente, né? E ele vai se refinando, e às vezes termina com um único candidato. Essa visão desse gráfico exatamente mostra isso. Então, do ponto de vista de candidatos, a gente tem uma grande quantidade no início e uma pequeniníssima, às vezes uma mínima, ou às vezes um único candidato no final. E do ponto de vista da informação, a gente precisa, às vezes, do início de mínimas informações e no final a gente precisa de total informação. Então, e aí, o que a gente vem trabalhando é que aconteça uma total mudança de paradigmas dentro desse processo. Então, por exemplo, quando a gente pensou e idealizou o processo que a gente utiliza hoje, né, assim,
na realidade existe N formas de você fazer, mas quando, especificamente na questão comportamental, então, a gente tem a aplicação do DISC, depois eu tenho uma análise de adequação, ou seja, uma informação que me mostra qual é o match, qual é o grau de adequação entre aquele indivíduo, isso numericamente falando, com o cargo. Então, aí nesse cargo, o cargo sempre vai ser a referência 100%. Então, o indivíduo ele pode ser 100%, 99%, 98%, 70%, 30%, 0%. Né? Então, qual é o grau de adequação desse indivíduo com o cargo? Saber isso no início do processo é um elemento extremamente importante que tem a ver com aquilo que eu falei anteriormente, que é o processo de você sair da cognição para a felicidade. Porque, às vezes, a gente dá foco na cognição, mas que o que mantém o indivíduo dentro das organizações não é a cognição dele. O que mantém ele é o prazer com que ele faz e ele realiza uma atividade. Então, veja, quando eu faço o que eu gosto, que tem a ver com a minha natureza, eu tenho a possibilidade de estudar mais e praticar mais. Quando eu faço alguma coisa que não tem a ver com a minha natureza, eu tendo a estudar menos e a praticar menos. Então, eu tenho que olhar para o processo de recrutamento, e o Basílio colocou isso de maneira muito forte, que eu tenho que olhar esse processo não como uma coisa do aqui e agora, mas uma coisa de médio e longo prazo. Ou seja, como é que esse indivíduo vai estar em todas essas etapas? A última tela que eu vou trazer para vocês mostra exatamente esse processo, que a gente sai da atração, vai para a questão de toda a educação, que tem a questão do onboard e as outras etapas do processo. Bom, então a gente gerou uma série de relatórios de análise, de adequação, de correlação com o cargo, de entrevista sobre o fator, análise executiva, análise de seleção, relatório de gestão, e criamos agora, inclusive, alguns relatórios especiais, como, por exemplo, o relatório do trabalho remoto. Ou seja, como é que o indivíduo ele está agindo no ambiente remoto. Ou seja, como é que eu, que tenho determinadas características, fico num trabalho remoto, ou seja, isso é uma coisa prazerosa, estimulante e positiva para mim, ou ela é desgastante? Se ela é desgastante, o que eu tenho que fazer para entender esse grau de adversidade e tentar minimizar essas adversidades? Então, este último relatório que a gente criou, né, chamado Trabalho Remoto, ele se propõe exatamente a isso. Bom, a gente tem, na realidade, uma proposição assim, de alteração completa do processo de recrutamento e seleção. E, naturalmente, a gente entende que uma das etapas extremamente importantes é na definição da arquitetura precisa desse cargo, porque aí eu passo a ter um elemento importante de referência. E na hora que eu vou buscar aquela pessoa, então eu tenho que verificar o seguinte: qual é o grau de cognição que é exigido, qual é o grau de proficiência, como o Basílio colocou, que é exigido, qual é o grau de adequação comportamental exigido, qual é o grau de adequação do fit cultural, de valores que é exigido. Então, na realidade, eu tenho que avaliar todo um conjunto de elementos dentro desse processo. E a gente, na Italent, mais do que a gente vender isso, estimular que isso seja feito nas organizações, a gente tem praticado efetivamente isso de maneira muito forte. Então, esse processo, ele mostra que a questão do planejamento, né, do perfil do cargo, a arquitetura, a divulgação da vaga e a aplicação de inventários, a triagem desses candidatos para verificar aqueles que eu vou trazer para um ambiente que vai ter, de um cargo e de uma atividade que vai possibilitar que esse indivíduo seja feliz. Porque se ele não for feliz, esquece, não tem química, não tem amor, não tem nada, né? Ou seja, no médio prazo ele vai ter dificuldade. Aí, a partir desse momento, você faz uma série de testes de proficiência. Então, a gente, por exemplo, na Italent, a gente aplica teste de matemática, teste de linguística, teste de raciocínio lógico, né? Isso são extremamente importantes, mas depois que a gente identifica o grau de adequação comportamental. Ou seja, se o indivíduo não tem um fit comportamental do que ele quer, ou seja, se eu vou exigir coisas que não tenham nada a ver com a natureza dele,
não faz sentido eu continuar nesse processo, porque nesse caso eu vou estar sendo perverso com esse indivíduo, exigindo coisas que não têm a ver com ele. E aí, a partir disso, você tem as rodadas de entrevistas, tem uma atividade que eu acho que ainda é pouco feita no Brasil, e é muito feita no exterior. Eu aprendi com meu filho, que, aliás, hoje eu tive uma notícia que me deixou extremamente orgulhoso, né? O meu filho fez mestrado, né? Ele está com 33 anos, fez mestrado na Irlanda, já vinha no processo de crescimento, e hoje ele foi convidado pelo Google. Então, assim, eu na prática, os meus conceitos, o meu processo educativo, eu acho que tem feito de alguma forma, tem sido positivo a ponto, né, de, em casa, Casa de Ferreiros, Pedro C. de Ferro, né, e hoje eu tive aí, ele me ligou, né, extremamente feliz. Eu, né, como pai, eu tenho que dizer que eu fiquei extremamente emocionado, né, dele ter conseguido mais esse desafio aí na vida dele. E aí, por último, você tem naturalmente... Então, desculpa, eu ia comentar dos whiteboard. O whiteboard, ele é fundamental, ou seja, agora que eu vi que o indivíduo ele pode ser feliz na minha empresa, agora que eu vi que ele tem os conhecimentos, os comportamentos, as habilidades necessárias, agora que eu vi que ele tem um fit cultural com aquilo que eu estou querendo, eu tenho que verificar se ele vai gerar resultados, que tem a ver muito com a tela que a gente já falou com vocês, da geração de resultados. Então, o whiteboard é a possibilidade que você disponibiliza para aquele candidato dele ter a oportunidade de dizer o seguinte: ok, meu amigo, se você fosse selecionado para a atividade X, o que você faria? Né? E aí você cria, né, um case, um storytelling, uma questão, e verifica como é que aquele candidato reage a esse processo. Eu diria que isso tem sido assim, um divisor de águas na nossa empresa, né, nos últimos processos de seleção que a gente tem feito. E aí, para finalizar, não sei nem quanto tempo, né, porque a gente começa a falar e termina se perdendo, eu peço desculpas, mas de tentar olhar o processo de recursos humanos de uma maneira, assim, uma visão de helicóptero, né? A visão de balcão, de você olhar de cima e ver o processo lá embaixo. Então, do ponto de vista da atração, você está fazendo todo o processo de recrutamento, seleção, recrutamento primeiro e depois a seleção de maneira adequada em cada um desses estágios. Feito isso, você fez o onboard, ou seja, a integração das pessoas, e está fazendo treinamentos de desenvolvimento e tem uma estrutura, uma proposta de coach para apoiar esse processo. Queria dizer, por exemplo, nesse caso aqui, a gente tem feito naturalmente todo o processo de maneira digital, mas essa semana especificamente, por exemplo, os últimos candidatos que a gente selecionou para a iTalent nesse processo de contratação, que a gente está contratando, né, e a gente tem inclusive vagas abertas, sexta-feira agora eu fui almoçar com algumas pessoas lá no escritório, mantendo todas, sei lá, as regras, né, de convivência social, mas eu fui receber essas pessoas lá no escritório para que elas pudessem se sentir, para que elas pudessem ser ambientadas, para que elas pudessem me conhecer e se direcionar. Mas veja, o processo ele termina aqui? Não, porque ele precisa ter um processo de gestão adequado. Eu preciso fazer com que esse líder entenda dos aspectos comportamentais, que ele se conheça, que ele saiba dos seus potenciais e limitações, e ele conheça e possa gerenciar melhor as suas equipes. Então, você tem todo um processo de gestão e liderança extremamente importante, e, para finalizar, todo um processo de preocupação e manutenção dessas pessoas, com a adequação dos seus cargos, os remanejamentos que sejam necessários, os processos de clima, cultura e felicidade no trabalho. Eu acho que hoje se vê muita questão do clima, mas pouco se vê a questão da adequação comportamental. E, finalmente, ver o seguinte: se esse indivíduo vai ser desligado da organização, ele vai ser aposentado da organização, que eu possa ajudar esse indivíduo
a buscar novas oportunidades, seja no processo de aposentadoria, e aí, por exemplo, todo mundo conhece as histórias de pessoas na família, que às vezes pegaram, às vezes, toda uma riqueza acumulada de anos, investiram em alguma coisa e, por não ter tido a orientação correta, não ter o comportamento correto para empreender, perderam absolutamente tudo. Então, olhar numa perspectiva de helicóptero ou de balcão é fundamental para que a gente possa fazer, de fato, uma gestão de recursos humanos que vá dar atração à manutenção das pessoas. Bom, eu acho que é isso que eu queria trazer assim, como reflexões aí para vocês. Espero não ter tomado muito tempo e que, se tomei, né, de alguma forma, tenha agregado alguma coisa. Karina, é com você. Karina, você está sem som. Agora sim, estão me ouvindo? Sim. Vamos então agora para a parte das perguntas. Primeira pergunta é do Rodrigo Pereira. Boa tarde, Rodrigo. Ele está perguntando: com essas tendências de tecnologias e automatização, os jovens saem na frente? Lúcia e Basílio falaram um pouco aí de tecnologia, Basílio falou de jovens, quem prefere responder essa? Lúcia. Olha, com certeza os jovens, né, são nascidos digitais, então eles saem na frente pela facilidade que eles têm de lidar com as ferramentas, mas não apenas a habilidade é necessária para que você desenvolva plenamente as suas atividades, né? E aí os mais experientes também conseguem aprender, porque já viveram mais transformações, então acho que essa é a vantagem das pessoas com mais bagagem, que já passaram por muitas mudanças. Então, o jovem não deve ficar apenas confiando no que ele sabe de uso de aplicativos e redes sociais. Ele tem que envolver todas as habilidades humanas para fazer, de fato, um bom trabalho, como o Basílio também colocou. Basílio, você quer complementar? Eu quero, Lúcia, eu vou aproveitar o teu gancho. Eu quero falar de uma palavrinha chamada curiosidade, que faz a diferença, não importa se jovem ou se mais gasto analógico como eu, né? Se você tem curiosidade, mete a cara, vai lá, fuça, aprende, está aberto para novos desafios, você iguala as coisas. É lógico que o jovem, como ele já tem isso, já nasceu com o computador na frente dele, fica muito mais fácil. Mas a turma que tem curiosidade, gosta e está preocupado em se desenvolver, também dá para bater junto. Karina, você está sem som. Desculpa. Ana Luísa está fazendo uma pergunta para o Basílio. Quais são os aplicativos e softwares mais utilizados pelas empresas? Uau! Como eu te dei aí 300, você quer que eu fale todos os 300 e poucos, um atrás do outro, em ordem alfabética? Como é que você quer? Repara, olha só. Nós estamos falando. Eu vou te dar 2 nomes aí para você se divertir. Tá? Deixa eu pegar aqui. G2.com. Tá? B2B Stack. Essas duas plataformas, você vai encontrar coisa beça aí da área de RH também. Eu diria para você que só de plataformas deve ter umas 8 a 10 de porte, Brasil e exterior. Mas essas duas dá para você começar a brincar. Aí depende do que você especificamente está querendo. Lembrando que hoje, quando a gente fala em tecnologia, dentro dessa área de recrutamento e seleção, em cada uma das atividades, de cada uma das fases, você tem aplicativos ou softwares específicos. Depende da necessidade e o que a tua capacidade em usar esses produtos. Temos também a pergunta da Mia Nascimento.
como empresas pequenas e médias podem utilizar a tecnologia para melhorar os seus processos de maneira que o custo seja viável, sem que tenha muito gasto, né, com isso. Quem prefere responder? Pode ser o Basílio, pode ser a Lúcia, falar um pouquinho de tecnologia. Eu posso falar. Acho que essa é a grande vantagem da tecnologia, porque ela agora se democratizou, né? Então, mesmo uma empresa pequena, ela consegue usar aí recursos para fazer experiências mais enriquecedoras para as suas equipes, né? Com o uso de aplicativos que estão se tornando cada dia mais baratos. Então, pode ter recurso de geolocalização, uma interação com os funcionários por um app, uma comunicação interna, a folha de pagamento, que era um bicho de 7 cabeças, né? O contra-cheque, o Olerite, hoje está acessível facilmente por aplicativos, e isso chegou a valores que são acessíveis para empresas, mesmo empresas pequenas, né? Porque antigamente você precisava ter um grande centro de informática, ter uma equipe de tecnologia grande para ter algumas ferramentas. Hoje, com um simples aplicativo, você consegue ter uma série de recursos. Então, acho que foi um ganho, sim, para todas as empresas. Lembrando... Eu gostaria de complementar, e a gente assim, está vivendo essa realidade na iTalent, que é o seguinte, é a relação custo-benefício. Às vezes o negócio até não custa muito, mas você não consegue criar uma cultura dentro da organização que traga os benefícios que aquele sistema se propõe a fazer. E aí, nesse caso, assim, por mais barato que ele seja, ele é péssimo para você, porque você está gastando tempo, energia, você não conhece, você não se qualifica e ele não vai. Então, no fundo, a gente fica, na realidade, correndo atrás do sistema, quando, na realidade, deveria haver uma inversão. Ou seja, o sistema deveria empurrar você, apoiar você, suportar você. Se ele apoia você, suporta você, se ele consegue fazer com que você faça coisas que você não conseguia fazer sem ele, então, meu amigo, assim, ele provavelmente ele é muito barato. Então, nesse momento, por exemplo, da Covid, a gente teve a oportunidade de identificar softwares que a gente pagava e não utilizava. Então, nesse caso, era um absurdo de caro, porque a gente sequer utilizava. E a gente hoje está tendo até software muitíssimo caro, muito caro, mas que está trazendo o benefício que a gente espera. Então, nesse caso, ele está sendo muito barato. Eu só quero lembrar o seguinte, que ainda nos modelos de comercialização existentes nesse segmento, é muito comum você ter o freemium, né, como eles chamam, quer dizer, você começa usando de graça. Então, agora, sempre lembrando o que o Jorge colocou, claramente, o caro pode sair, o barato pode sair caro, ele pode ser de graça, mas se ele não atingir ou não te atender naquilo que tem de necessidade, ele é caro. Agora, a facilidade é por você ter vários softwares que dão essa oportunidade de você, durante, no mínimo, algum tempo, experimentar. Você tem que experimentar, ver aquele que te traz maiores resultados e aí sim fazer a sua opção. Sim. Joguei uma outra pergunta aí na tela, a Bianca Pires. Lúcia falou de LGPD, né? Então acho que talvez seja um pouquinho mais para você. Nas entrevistas online, eu preciso pedir permissão e avisar o candidato que o candidato mesmo será gravado? Com certeza. E tem que fazer essa pergunta depois de colocar o gravador, para ficar registrada, tá? Então, qualquer gravação, ela mesmo na nossa vida pessoal, né, ela exige que seja previamente autorizada, né? E você explicar, acho que é legal explicar para quê, né? Para revisar, para mostrar para o supervisor, a pessoa que está selecionando, enfim. O ideal é que você seja o mais transparente possível com esse candidato, tá? Mas tudo agora, daqui para frente, tudo tem que ser autorizado. Guardar o currículo, passar a informação adiante, tudo isso sempre é bom deixar registrado de alguma forma. Ainda falando sobre LGPD, agora pergunta para o Jorge.
A Valéria Mota perguntando como o eTalent está tratando os relatórios que são enviados a clientes. Olha, a gente está fazendo uma... Assim, eu diria que tem... a gente já vinha... primeiro, Valéria, né, obrigado. A Valéria está nos ouvindo, provavelmente do Ceará, né? Valéria é uma amiga querida de décadas, eu não posso nem dizer quantas, né? Então, Valéria, um beijo, obrigado. Sim, a gente está fazendo já há algum tempo dezenas de transformações na eTalent, no nosso site, na política, por exemplo, de agora, por exemplo, quando a pessoa vai preencher lá o inventário, ele tem hoje já toda uma questão de política lá de privacidade que ele precisa aceitar. Estamos implantando sistemas, estamos fazendo auditoria, ou seja, existe todo um processo extremamente, vamos chamar, forte, né, que a gente já vinha trabalhando há mais de um ano em cima disso, e que agora, com a efetivação da lei, que não foi prorrogada, ela já está em vigor, a gente está, eu diria que se não tivermos 100% alinhados com a LGPD, a gente provavelmente estava a caminho, mas eu quero crer que, nesse momento, talvez a gente esteja já 100% alinhado a tudo isso. E temos uma série de ações que seguramente a gente ainda vai fazer. Temos uma pergunta ainda sobre o assunto de tecnologia. A Tawane Amorim, boa tarde, Tawane. Ela perguntou qual a maior dificuldade que um recrutador pode encontrar com o uso da tecnologia. Vocês acham que o recrutamento tornou-se mais ágil ou efetivo com o auxílio da tecnologia? Quem pode responder essa? Lúcia. Bom, essa de dar os cenários cai tudo para mim, né? Mas é uma boa pergunta, Tawane. Quais são as dificuldades? Eu acho que como o Basílio falou, a humanização dos processos, né? A gente sabe que o processo de seleção ele é muito, muito duro para o candidato, porque a verdade é o que a gente vê, o Jorge falou, é um funil. Por mais que a gente use ferramentas modernas, a gente começa com um grande número de candidatos que vão restar poucos no final. Então, como é que nesse processo, e quanto mais a gente usa tecnologia, como é que a gente humaniza isso para que a pessoa não se sinta assim, poxa, totalmente preterida, né? Então, eu acho que nada vai substituir a humanização, a empatia, o acolhimento das pessoas, né? A gente vai usar mensagens, como já usa, mensagens prontas, mas que elas façam sentido para aquela pessoa, que não seja uma coisa totalmente mecânica, né? A gente acha que o melhor exercício é o da empatia, como a gente consegue se colocar do lado do candidato, né? E a outra dificuldade não se deixem levar pela ferramenta e para criar mais discriminação, mais afastamento das pessoas, porque é muito fácil você marcar lá alguns critérios e botar muita gente de fora, né? Então, a gente tem que justamente inverter. Se a gente vai usar inteligência artificial, vamos deixar o critério mais aberto para que o processo do software da inteligência consiga olhar mais gente e trazer candidatos que talvez a gente não identificasse, né? Então, esse é um cuidado, para a gente não criar um monstro, né? Uma máquina que vai só reproduzir pessoas como as que seriam desejadas, perfeitas, para um mundo que a gente sabe que não é perfeito. Então, esse é um cuidado realmente real, né? Para não virar um filme de ficção científica. Temos outra pergunta. Eu gostaria de complementar aí o seguinte: na minha visão, e como a gente mostrou ali naquele funil, né, se você... quanto mais tempo você vai exigir daquela pessoa, tá vendo? Mais de alguma forma você se compromete com ela e quanto mais, acho que você tem que de alguma forma respeitá-la e dar um feedback para ela.
Então é o seguinte, uma coisa é você preencher alguns instrumentos, gastar 10, 15, 20 minutos numa atividade logo no início do processo de recrutamento e seleção, no funil. A outra coisa é você já ter gastado, vamos chamar, horas fazendo uma série de coisas, de entrevistas, e de repente você é preterido e ninguém nem fala para você isso. Então, eu acho que é importante, talvez ficar claro também no processo, que tudo que foi possível do ponto de vista digital, na etapa de recrutamento, que você não está demandando muito tempo daquele candidato, de você dar feedbacks para ele e poder avançar. Agora, na etapa e o que você puder dar para ele também de informação é importante, qual foi a nota que ele teve nos testes, ou o perfil comportamental, ou mandar para ele, por exemplo, o inventário, mas aquele candidato que você, de fato, fez uma seleção, e aquele candidato que passou, eventualmente, talvez dedicou hora ou horas, né, com você, eu acho que você tem, assim, mais do que obrigação e com respeito a ele, de dar um feedback realmente o máximo estruturado e o máximo consistente possível. Agora, eu entendo que todas essas tecnologias, ela só fez uma coisa, tornar o processo mais democrático, mais inteligente e mais ágil. Isso eu não tenho a menor dúvida de afirmar isso. Sempre lembrando, né, não confundir velocidade e ser apressado. Não é ser apressado. É dar... Pressa e celeridade. Perfeito. Temos uma pergunta do Bernardo. Ele gostaria de saber... ele está dizendo, né, as contratações estão sendo online. E as demissões? Como fica essa parte tão delicada? Acho que a Lúcia, né, novamente... Se os outros quiserem acrescentar, óbvio, fiquem à vontade. Bernardo, excelente pergunta, tá? Tem que ser, no mínimo, tem que ser um programa, uma conversa com imagem, não substitui o contato pessoal, mas eu acho que ela tem que ser individual, sempre que possível, tá? Então, não é para falar com 10 pessoas que estão sendo demitidas ao mesmo tempo, porque cada um tem uma história. Então, sempre que possível, você fazer esse momento individual, melhor. E visualmente, para que a pessoa tenha aquela oportunidade de se expressar. E, assim, o resto é o que a gente sempre recomenda para momentos de demissão. Você deixar a pessoa falar, se manifestar, entender que ela pode ter um sentimento de mágoa, de raiva, que ali não é a hora de você colocar defeitos. Se você já está com a decisão tomada, independente do motivo que gerou, assim, não adianta pisar, né, na pessoa que você está demitindo, acho que só encerrar a relação e se colocar à disposição como ser humano. Eu acho que, independente da situação de trabalho que está sendo vivendo, sempre você tem que mostrar que você está entendendo o momento daquela pessoa. Então, é bem delicado. A gente teve muita empresa que precisou fazer demissão. Algumas empresas precisaram fazer demissão coletiva porque eram tantos funcionários, pessoal do ramo da hotelaria, da aviação, academias, que tiveram que fechar de uma hora para o outro sem perspectiva de voltar. E aí não houve jeito. E aí muitas empresas foram muito exemplares nisso, inclusive viraram notícia, porque fizeram todo um trabalho que até o presidente da empresa veio falar, explicou o motivo, as razões, as perspectivas, e fez da maneira mais aberta e transparente possível. Mas nunca vai substituir, de fato, aquele contato pessoal. Mas acho que a gente, com uma entrevista assim, virtual, a gente consegue se aproximar um pouco. Espero que ajude, né? Temos outra... por favor. Só
complementando, porque aí também é uma experiência que a gente viveu aqui nesse período, que eu acho que foi bem interessante, né? A gente teve várias contratações, como eu falei, sexta-feira almocei com o pessoal, e também tivemos demissão. Nenhuma por economia de custo, que, aliás, essa foi uma regra que eu defini de negócio logo no início da pandemia, que a gente não deixaria ninguém para trás por questão de economia. Então, assim, não tivemos nenhuma decisão de demissão por custos, mas tivemos algumas vamos chamar, descasamentos. E aí, assim, eu acho que é interessante a gente frisar o seguinte: normalmente no casamento, você joga arroz, você brinda, você abre a champanhe e comemora. E nos descasamentos, normalmente é aquela guerra, né, brigas e vai. E a gente teve, entre algumas demissões que a gente teve, uma, por exemplo, que foi assim, uma coisa extremamente comemorada por ambas as partes, naturalmente tinha o seu momento de dor, mas a gente fez questão, inclusive no último dia, de abrir uma champanhe entre os pares, né? E dizer assim, cara, vamos comemorar a vida, vamos continuar a continuidade das coisas e vai. Então é o seguinte, eu acho que a gente pode achar que a morte é simplesmente um momento de dor, e pode achar que a morte é o momento, talvez, da gente ir para um outro momento, né, e se retomar, e se reconstituir, e de se refazer, e que novas vidas se venham. Né? Então, eu acho que pode ser visto dessa maneira. Ainda falando sobre demissões, né, a Marleide, ela é estudante de RH, legal a gente ter estudantes também assistindo a gente. Ela disse que leu que quem deve demitir o funcionário é o gestor, mas ela está perguntando se ele é preparado para isso. E como ela está no início do curso de RH, ela disse que achava que era a própria pessoa do RH, o próprio RH que demitia. A Lúcia, talvez. Então, você tem razão. Os gestores não estão preparados para demitir. Tá? Se eles pudessem, eles empurravam para o RH. O RH deve sempre evitar que isso aconteça. Tá? Um bom RH, ele procura treinar os gestores para fazer a demissão, porque ele é que tem a relação do dia a dia com aquela pessoa. O RH é um estranho, digamos assim, ao dia a dia, ao cotidiano do trabalho. Então, para isso, assim, quando são processos que envolvem muitas pessoas, normalmente as empresas fazem, de fato, um treinamento e se coloca à disposição. O RH é a segunda instância, né? Normalmente a pessoa sai ali daquela conversa abatida e tal, e aí ela quer conversar com mais alguém, então o RH está sempre disponível para dar informações sobre benefícios, sobre valores, mas aquele momento do comunicado, ele tem que ser, sempre que possível, da chefia. Né? A chefia, então, tem que ser preparada para isso, porque ninguém nasce sabendo também, todo mundo fica muito nervoso, e essa conversa tem que acontecer antes. Então, assim, é devagarzinho. Eu sei que é uma tendência muito empresa, tem aquele famoso passa lá no DP, né? Já não existe DP há mais de 20 anos, mas o medo de passar no DP continua, né? Porque a pessoa acha que vai ser demitida. Então, acho que, como o RH, você vai ver, você vai aprender nas empresas que você passar, que um bom RH ele vai preparando as chefias também para esse momento, e é muito melhor para quem está sendo demitido, e o RH fica lá no backstage aí, apoiando. Tá bom? Karina, eu posso complementar? Sim, à vontade. Diz o seguinte, eu entendo que talvez dentro das organizações, talvez, e eu concordo 100% com a fala da Lúcia, que talvez assim, o desafio número 1 é preparar aquele indivíduo, vamos chamar, que está na chefia, que está numa posição de, vamos chamar de gestor, para ser efetivamente o líder. Né? Então, esse despreparo, ele é descomunal, ele é absolutamente, assim, ele é uma verdadeira, na minha opinião, uma verdadeira aberração.
E grande parte, por quê? Porque normalmente as pessoas são escolhidas para serem os líderes, normalmente são escolhidas aquele melhor técnico, ou aquele melhor vendedor, aquele melhor médico, aquele melhor isso, para ocupar a posição de líder. E às vezes o indivíduo é o melhor vendedor, o melhor técnico, o melhor médico, mas ele às vezes é o pior do ponto de vista comportamental para ser o líder. Então, você de cara, você tem um problema absolutamente dramático aqui. Segundo, que às vezes é o seguinte, o cara levou anos se formando ali, por exemplo, com o Basílio para ser um excelente comercial, ele se formou anos para ser um médico, se formou anos para ser um gerente, e às vezes ele só precisa de 35 segundos, que é o momento em que o chefe dele diz a ele o seguinte: você vai ser o próximo líder da área tal. E aí ele em 35 segundos, ele passa a ser aquele indivíduo que não tinha nada de capacidade de liderança, aí eventualmente um excelente técnico, e ele passa a ser o gestor da área. Qual o conhecimento que esse cara tem de recrutamento e seleção? Que, aliás, diga-se de passagem, na lei que institui o papel do administrador, a primeira atividade é de recrutamento e seleção. Ou seja, compete ao administrador realizar o processo de recrutamento e seleção. É o número 1. Porque se você não sabe constituir a sua equipe e você não sabe destituir a sua equipe, na prática você não sabe nada, certo? Do ponto de vista de gestão. Então, eu diria o seguinte, infelizmente, e aí a Marleide, né, essa é talvez uma das grandes aberrações que a gente tem dentro das organizações. De fato, as pessoas que estão em posições, vamos chamar, superiores às outras pessoas, eles, de longe, não são minimamente os líderes que eles deveriam ser, seja do ponto de vista do conhecimento, do comportamento e do ponto de vista das habilidades. Eu quero dar um pitaco aí, eu uso isso sempre. A maioria das pessoas que ocupam posições de chefia o fazem por competência técnica e não pela competência de administrar e gerenciar pessoas. Bem, gente, nós estamos nos encaminhando aqui para o final do webinar. A gente estourou um pouquinho o tempo, mas não é qualquer dia que a gente tem a oportunidade de conversar com essas feras aí, né? Então, vamos aproveitar. Queria passar a palavra para vocês, primeiramente a Lúcia, para as considerações finais, por favor. Eu agradeço a oportunidade de estar hoje, agradeço o convite, acho que é sempre bom a gente conversar com jovens e com as pessoas interessadas nesse assunto. E essa área de recrutamento e seleção, que é a porta de entrada das empresas, que é a esperança de tantas pessoas que estão aí no mercado de trabalho procurando uma oportunidade, é um tema muito, muito oportuno, gostei muito de falar sobre isso. E queria deixar uma mensagem otimista. A gente sabe que a gente está na pandemia, que estamos com um volume de mais de 13 milhões de desempregados, mas tudo isso vai passar, né? Nosso país tem uma vocação incrível para o crescimento, para o desenvolvimento. Acho que a gente tem um cenário aí de, no máximo, 6 meses para estar retomando as atividades normalmente. E quando isso acontecer, minha gente, se preparem, porque vai faltar gente, né? Então, esse momento que nós estamos vivendo aqui é bom para vocês estudarem novas ferramentas, porque depois vai vir muito trabalho quem é da área de captação de talentos, porque vai faltar talento aí no mercado. Eu espero que esse momento chegue. Obrigada aí a todos, obrigado pelo convite, Basílio. Passar a palavra agora para o Jorge, por favor. Bom, pessoal, muito obrigado, né, pela oportunidade da troca. Obrigado a Lúcia, obrigado Basílio, obrigado Karina, obrigado para vocês que estão aí, ainda com a gente aqui. Assim, eu já desejei e acreditei que esse processo, né, que a gente está vivendo, com 1 mês, 2 meses, essa coisa estaria resolvida. Hoje eu tenho uma visão talvez não tão otimista assim. Eu entendo que a gente tem que ter a paciência, a tranquilidade, a perseverança, o equilíbrio em
todos os aspectos da vida, porque talvez ainda leve algum tempo para que a gente possa, né, e sair na rua e respirar com uma certa tranquilidade. Na minha leitura pessoal, isso só de fato vai acontecer para o universo maior da população, né? É quando a gente tiver, de fato, uma vacina. E até lá que a gente tenha, de fato, muita paciência, muita tranquilidade. Então, namastê para cada um de vocês, né? Obrigado pela oportunidade. E um prazer realmente estar com vocês aqui. Obrigada. Basílio, por favor. Bom, eu quero encerrar, aproveitar as palavras da Lúcia. Lúcia, em alguns segmentos já está faltando, tá? Porque a velocidade está tão alta e muita gente deixou de se aperfeiçoar. Então, o momento é um momento dessa retomada que vem, é um momento de oportunidade para todo mundo. Então, na minha opinião, vai ter sim muita oportunidade, mas as pessoas têm que estar atentas e se dedicarem e se preparar para essas novas oportunidades que vêm pela frente. Não posso deixar de falar aqui, agradecer a Lúcia e ao Jorge, né, pelo brilhantismo aí das apresentações. Eu acho que a gente conseguiu fazer um mix muito legal de informações para as pessoas. E lembrar também que o espaço do jovem, cada vez mais, vai ser importante. Eu tenho uma visão muito parecida, Jorge, uma expectativa muito parecida nos cenários que eu tenho em mente com os cenários que você colocou. Mas coloco também, eu tenho uma esperança muito grande que se faça alguma coisa para abrir mais as portas para a nossa juventude. Eu acho que a gente precisa desesperadamente disso também. Muito obrigado a todos, obrigado, Karina, e contem conosco da Moody's para o que precisar. Bem, obrigado, Lúcia, Jorge, Basílio, todos vocês pela participação, e obrigada a você, em nome da Moody's, obrigada a você que nos assistiu. Eu espero que o nosso bate-papo aqui tenha sido útil para você e para a sua empresa. Podem contar conosco, reforçando aí o que o Basílio disse, podem contar conosco para aproveitar o melhor dessa retomada, mesmo sendo um período de incertezas, de mudanças, como disseram nossos convidados aí, a gente espera que vá passar isso, e quando passar, e inclusive agora também é preciso inteligência, é preciso calma para lidar com esse momento e extrair o melhor desse período. E a nossa conversa não termina aqui, claro, vocês podem entrar em contato com a gente pelo nosso portal moodys.org.br, e vocês podem também acompanhar o nosso LinkedIn. Os links estão todos aí na descrição do vídeo. Boa tarde a todos, muito obrigada novamente e até o próximo webinar.